E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mais uma vez, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Toda vez que você procura caminhar no sentido do pecado, você está mais parecido com o diabo do que com Deus. Porque Deus é santo e não compactua com aquilo que é errado. Perceba, Deus nos ama tanto que entregou o seu Filho para nos dar salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Né? Aquele versículo de cor que todo mundo sabe. Ele nos ama, mas o fato dele nos amar não significa que ele vai aceitar tudo que nós venhamos fazer. Ele te ama muito, mas ele não aceita tudo que você faz. Porque se ele aceitasse tudo que você fizesse, esse amor não seria verdadeiro. Um exemplo para você entender: se você diz que você ama seu marido, ou seu cônjuge, melhor, sua esposa, você diz que você ama seu cônjuge, e ele faz qualquer coisa, até coisas ruins, você vai aceitar? Exemplo, você aceita traição, aceita aquele baixo nível? Não, você não vai aceitar. Por quê? Porque existe um voto de fidelidade entre vocês. Esse voto de fidelidade são para os dois. Isso demonstra o amor. Eu amo tanto que eu não vou fazer isso porque eu não quero feri-lo, eu não quero magoá-lo. Você tem um filho, você ama muito seu filho, mas você não pode deixar o seu filho fazer tudo o que quer. Se você deixar ele fazer tudo aquilo que ele quer, ele não vai ser criado de uma forma correta. Você vai criar alguém que infelizmente, vai escandalizar o mundo constantemente, não vai ter limite. Vai achar que pode todas as coisas. Vai não respeitar pai, não vai respeitar mãe. Se você não limitar ele em nada, se você não corrigi-lo, não exortá-lo, até mesmo não livrá-lo de situações que possa feri-lo ou machucá-lo, e algumas vezes você vai dizer não para ele. Se você não fizer isso, esse amor não é verdadeiro. Concorda comigo? Porque se o amor fosse verdadeiro, você ia dizer não. Você não diz não porque você às vezes quer dizer não, você tem prazer em negar para ele. Não. Você diz não para ele porque você está querendo livrá-lo de algo, você está querendo evitar uma dor maior, você está cuidando dele, não é isso? É o sentimento que o pai e a mãe carregam em relação ao filho. Da mesma forma é Deus. Por algumas vezes ele vai dizer não. Por algumas vezes Deus ele vai nos levar a outros caminhos. E Deus nos ama, mas não aceita a nossa condição de pecado. Ele não quer que a gente viva no pecado. O pecado nos afasta de Deus. A desobediência nos distancia do Senhor. Esse não é o caminho que o nosso Deus tem preparado para a nossa vida. Você vai observar que o próprio texto de João está dizendo que quem comete o pecado é do diabo. Ou seja, se eu pratico o pecado e vivo no pecado, eu estou me tornando mais parecido com o diabo. É nessa legalidade que o inimigo entra para tentar dominar minha alma, minha mente e o meu coração. Eu não posso deixar com que o diabo venha dominar o meu espírito. Eu preciso carregar essa palavra da verdade no meu coração para que essa palavra venha transformar a minha mente, o meu coração, a minha conduta e andar em caminhos retos, em caminhos certos. Porque eu não sou filho do pecado, eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. Cristo me libertou na cruz do Calvário. Cristo me transformou. Não é o que nós cremos? Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo desde o princípio peca. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Porque através do pecado veio o mal, através do pecado vieram as doenças, através do pecado, maldição, através do pecado, tudo que é de ruim, o pecado trouxe. Aí Jesus morreu na cruz. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Agora, essa autoridade a gente só recebe
e só compactua com ela quando a gente reconhece Jesus como Senhor e quando a gente toma posse desse poder sobre a nossa vida, sabe? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, ou seja, eu recebo Cristo que desfaz, eu recebo Cristo que anula, eu recebo Cristo que perdoa, porque somente através dele que eu vou ter força para vencer o pecado, para vencer as maldições e para vencer qualquer tipo de artimanha do inimigo contra a minha vida. Talvez você esteja passando por algum problema no seu casamento, sua vida financeira, alguma obra do diabo sobre a tua vida, sabe? De doenças, de problemas emocionais, psicológicos. O inimigo está tentando destruir tua vida, você está debaixo de pressão, de guerra. Só que eu tenho uma palavra para você nesse dia. Para isso se manifestou o nosso Deus, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo, para anular na cruz o peso do pecado, o peso das maldições, sabe? Então não deixe mais com que o pecado te escravize. Quando você errar, que nós podemos errar, dobra o teu joelho, perdoa os meus pecados, Senhor. Passa o teu sangue sobre a minha vida, purifica a minha alma, purifica a minha mente, o meu coração. Não deixe o pecado criar raízes, não deixe o pecado, sabe, me escravizar, não seja escravo do pecado. Jesus te deu liberdade, te fez livre, para que o diabo não tenha domínio sobre você. Porque quando você peca e você permanece no erro, você dá legalidade para o inimigo entrar. E você não pode viver numa condição como filho do diabo, você tem que se tornar filho de Deus, sabe? Então confessa os seus erros, confessa as tuas fraquezas, confessa os teus pecados, anda no caminho reto, anda no caminho da verdade, porque o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. E não importa qual é a área que o inimigo tenha conseguido te escravizar. De repente você está falando, poxa pastor, eu tinha que ter ouvido isso antes, agora minha vida está arrebentada, eu tinha que ter escutado isso bem antes, agora minha vida está escrava, eu estou envolvido em um monte de coisa, meu filho. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer, ele veio para anular. Então que seja quebrado na sua vida todo tipo de corrente, todo tipo de amarra, todo tipo de escravidão, todo tipo de mordaça contra a tua vida. Seja liberto por essa palavra. Cristo é a verdade e Ele te liberta. Como diz a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Receba essa palavra de transformação em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nos liberta, que nos cura e que nos ensina. Essa palavra nos transforma. E aqui tem muitas pessoas que ouviram dessa palavra e eu tenho certeza que serão transformadas por ela. Abençoe a sua vida, a sua casa, que ela tenha um dia extraordinário no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu a palavra. Rapaz, a palavra de hoje foi forte, não foi? Você concorda que tem mais gente que precisa ouvir essa palavra? Clica aqui embaixo nessa setinha torta, compartilha com alguém, manda para o seu amigo, seu colega, para que mais pessoas sejam edificadas por essa palavra. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clique nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta de gratidão. Teu ministério tem abençoado muito o meu. Como é que eu faço para deixar a minha semente? Aqui do lado está o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus colocar sobre o teu coração, tá bom? Faça isso com alegria, com amor, que Deus prospere a obra das suas mãos de forma poderosa. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra tremenda para o seu espírito. E fica com essa palavra no teu coração. Aquele que peca se torna filho do diabo. Porque desde o princípio o diabo pecou, ele errou. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Não importa a área que você esteja escravo nesse momento. Se você levar Jesus para a sua vida, Ele vai quebrar a corrente, vai quebrar a cadeia e vai libertar você dessa escravidão que você tem vivido. Até amanhã. Deus te abençoe.